Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, 26 de agosto, sobre a revisão da vida toda e por que ela está longe de ter acabado. Muita gente está espalhando por aí que a revisão da vida toda chegou ao fim, mas isso é informação completamente errada. A verdade é que o processo ainda está em andamento no Supremo Tribunal Federal, com o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. E mais do que isso, os últimos movimentos foram todos favoráveis aos aposentados. O voto da ministra Rosa Weber foi mantido mesmo após sua aposentadoria, e o ministro André Mendonça votou favoravelmente aos segurados. Comente Revisão da Vida Toda já, aqui embaixo, para se juntar à luta dos aposentados contra a injustiça que querem cometer com quem contribuiu a vida inteira para a Previdência Social. Para entender por que a revisão da vida toda não acabou, precisamos primeiro compreender o que realmente define o fim de um processo judicial. Tecnicamente falando, um processo termina quando há o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais recursos possíveis e a decisão se torna definitiva. Mesmo assim, em alguns casos específicos, pode haver ainda outras medidas que reabram a discussão. Vamos fazer uma comparação prática. Peguemos o caso da correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conhecida como ADI 5090. Esse processo realmente acabou. Por quê? Porque houve o julgamento, foram opostos embargos de declaração, esses embargos foram negados, não houve a oposição de novos embargos. O processo transitou em julgado e foi dado baixa ao arquivo. O processo até já foi enviado para a Coordenadoria de Gestão de Informação, Memória e Museu do Supremo Tribunal Federal. Literalmente foi parar no museu. Agora vamos olhar a situação da revisão da vida toda. O tema 1102 do Supremo Tribunal Federal continua ativo, sem trânsito em julgado e sem baixa ao arquivo. As últimas movimentações do processo foram o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia e algumas petições endereçadas ao ministro Alexandre de Moraes. O processo está apenas aguardando o prazo do pedido de vista, que é um procedimento normal quando um ministro precisa de mais tempo para analisar o caso. Mais importante ainda, os últimos acontecimentos da revisão da vida toda foram favoráveis aos aposentados. O primeiro foi a confirmação do voto da ministra Rosa Weber. Quando ela se aposentou, ficou aquela dúvida se o voto dela seria mantido ou não. Após muita luta dos advogados, os ministros reconheceram que o voto da ministra Rosa Weber deveria ser computado, já que ela havia antecipado sua manifestação antes de deixar o cargo. Isso foi uma vitória importante. O segundo acontecimento favorável foi o voto do ministro André Mendonça, que se posicionou favoravelmente aos aposentados. Depois veio o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, que está analisando o caso com mais profundidade. Se você acha que isso já é suficiente para considerar que o processo acabou, saiba que nem mesmo a ADI 2111 acabou. Essa é a ação que alguns ministros querem usar para prejudicar os aposentados na revisão da vida toda. Se nem essa ADI terminou, imagine a própria revisão da vida toda. Na ADI 2111, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos opôs embargos de declaração que ainda não foram julgados. Durante o recesso forense de julho, nada caminhou nesse processo. Então, se nem a ação que querem usar contra os aposentados foi finalizada, como alguém pode afirmar que a revisão da vida toda acabou? O que realmente preocupa não é a opinião de quem acredita que acabou ou não acabou. Cada um tem direito à sua opinião. O problema grave é quando advogados param de responder seus clientes no WhatsApp, perdem prazos processuais ou deixam de tomar as medidas cabíveis quando necessário. Isso pode prejudicar seriamente os direitos dos aposentados. Temos recebido relatos de aposentados dizendo que seus advogados não respondem mais, alegando que a revisão acabou. Isso é extremamente perigoso. Quando chegar o momento adequado para manifestações processuais,
decisões importantes ou recursos, quem não estiver acompanhando pode ficar de fora, principalmente nos casos em que há decisões desfavoráveis ou questões relacionadas à modulação de efeitos para quem já entrou com ação judicial. A modulação de efeitos é um instituto jurídico que permite ao Supremo Tribunal Federal limitar os efeitos temporais de suas decisões. Por exemplo, o tribunal pode decidir que a revisão da vida toda só vale para aposentadorias concedidas a partir de determinada data, excluindo quem se aposentou antes. Por isso, é fundamental que os advogados continuem atentos e acompanhem cada movimento processual. Imagine a situação. Você tem direito à revisão, seu advogado abandonou o caso achando que acabou, e quando sai a decisão final favorável, você descobre que ficou de fora por causa da modulação de efeitos. Seria uma tragédia evitável se o profissional tivesse continuado acompanhando o processo e tomado as medidas necessárias. Além da via judicial, existe também a via legislativa, que está apenas começando. Temos o projeto de lei do senador Paulo Paim e a ideia legislativa, proposta pelo Dr. Giovanni dos Santos, do Rio de Janeiro. Essa ideia legislativa é brilhante na sua estratégia jurídica. A proposta é acrescentar um parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.876, de 1999. Esse parágrafo estabeleceria que o segurado terá o direito de optar pela regra de cálculo do salário de benefício que lhe for mais favorável, considerando todas as contribuições previdenciárias vertidas ao regime geral de previdência social, independentemente da data da sua ocorrência. Isso significa que todas as questões de decadência, prazos de 10 anos para revisão e outras limitações temporais ficariam resolvidas. O aposentado poderia considerar toda sua vida contributiva, desde que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. É uma solução legislativa elegante para um problema que o Judiciário está demorando para resolver. O ministro Luiz Roberto Barroso e outros ministros argumentam que o artigo 3º não é de aplicação obrigatória, mas a proposta legislativa tornaria isso explícito e inquestionável. Se o artigo 3º é constitucional e segue a Constituição Federal, não há impedimento para que seja aperfeiçoado com esse parágrafo único. A estratégia é inteligente porque trabalha dentro da lógica dos próprios ministros que são contrários à revisão. Se eles consideram o artigo 3º constitucional quando aplicado apenas às contribuições posteriores a julho de 1994, então ele também deve ser constitucional quando aplicado a todas as contribuições, desde que haja lei específica determinando isso. O projeto de lei do senador Paulo Paim também avança no Congresso Nacional, com o objetivo de garantir aos segurados o direito de escolher a regra de cálculo mais vantajosa. Essa é uma questão de justiça básica. Se você contribuiu durante toda a sua vida, deve ter o direito de ver todas suas contribuições refletidas no valor do benefício. Atualmente, temos diversos caminhos abertos para a revisão da vida toda. Na via judicial, o tema 1102 continua em tramitação, sem qualquer indicação de que será julgado desfavoravelmente. Pelo contrário, os sinais são positivos. Na via legislativa, tanto o projeto de lei quanto a ideia legislativa avançam no Congresso Nacional. É importante entender que a revisão da vida toda não é um capricho de aposentados ou advogados. É uma questão de justiça contributiva básica. Quando alguém trabalha e contribui para a Previdência Social durante toda a sua vida, essas contribuições devem ser consideradas no cálculo do benefício. Parece óbvio, mas infelizmente não é assim que funciona atualmente. Antes da Lei 9.876 de 1999, vigorava uma regra que descartava as contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria. Isso significa que alguém que trabalhou e contribuiu por 20 ou 30 anos antes dessa data teve todas essas contribuições ignoradas
na hora de calcular o valor da aposentadoria. Imagine a situação. Você trabalha desde os 18 anos, contribui religiosamente todos os meses, mas quando chega a hora de se aposentar, descobrem que só vão considerar os últimos anos de contribuição. As décadas anteriores de trabalho e contribuição simplesmente desaparecem do cálculo. É isso que acontece com milhões de aposentados brasileiros. A revisão da vida toda busca corrigir essa distorção, permitindo que todas as contribuições sejam consideradas. Em muitos casos, principalmente para quem teve salários mais altos no início da carreira, isso pode representar um aumento significativo no valor da aposentadoria. Mas existe uma complexidade adicional. Nem sempre a revisão é vantajosa. Por isso, a proposta legislativa é tão importante, pois garante ao aposentado o direito de escolher a regra de cálculo mais favorável. Se a regra atual for melhor, ele mantém. Se a regra da vida toda for melhor, ele opta por ela. É simples questão de justiça. Para entender melhor essa questão, vamos a um exemplo prático. Imagine um trabalhador que começou a trabalhar em 1975, ganhando um salário relativamente alto para a época. Durante os anos 80 e início dos 90, ele manteve uma boa remuneração. Depois de 1994, por diversos motivos, como mudanças no mercado de trabalho, desemprego ou problemas de saúde, ele passou a ganhar menos. Pela regra atual, apenas as contribuições a partir de julho de 1994 são consideradas no cálculo da aposentadoria. Isso significa que os melhores anos da carreira profissional desse trabalhador foram ignorados. Com a revisão da vida toda, seria possível incluir todo o período contributivo, resultando em um benefício muito mais justo e adequado à realidade contributiva da pessoa. Por outro lado, existe o trabalhador que teve uma trajetória inversa. Começou ganhando pouco e foi crescendo profissionalmente ao longo dos anos. Para ele, a regra atual pode ser mais vantajosa, já que considera apenas o período de melhores salários. Por isso, a importância da possibilidade de escolha. Cada pessoa poderia optar pela regra que lhe fosse mais favorável. Infelizmente, há interesses econômicos gigantescos envolvidos nessa discussão. Cada aposentado que consegue a revisão representa menos dinheiro nos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social. Alguns cálculos estimam que o impacto financeiro da revisão da vida toda pode chegar a bilhões de reais em pagamentos de diferenças atrasadas e aumentos mensais futuros. É compreensível que o governo tenha preocupações orçamentárias, mas isso não pode ser usado como desculpa para negar direitos legítimos dos trabalhadores. As contribuições previdenciárias são obrigatórias e foram recolhidas pelo INSS durante décadas. É justo que sejam consideradas no cálculo dos benefícios. Quando alguém diz que a revisão da vida toda acabou, está fazendo o jogo do INSS. Seja por ingenuidade, desinformação ou interesses ocultos, o resultado é o mesmo: aposentados desanimados, advogados que param de trabalhar e direitos que ficam esquecidos. A verdade é que a luta continua e os sinais são positivos. O voto da ministra Rosa Weber foi mantido. O ministro André Mendonça votou favoravelmente. A ministra Carmen Lúcia está analisando o caso com pedido de vista. E temos movimentação no Congresso Nacional com propostas legislativas. É importante também mencionar que existem diferentes tipos de aposentadoria que podem ser beneficiados pela revisão da vida toda. A aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade e até mesmo as pensões por morte podem ter seus valores recalculados considerando todo o período contributivo. Para as pensões por morte, a situação é particularmente importante. Muitos beneficiários de pensão têm valores muito baixos justamente porque o cálculo foi feito considerando apenas as contribuições posteriores a julho de 1994. Se o segurado falecido teve uma vida contributiva longa e com bons salários antes dessa data, a revisão pode significar um aumento substancial na pensão.
Quantos aposentados já faleceram esperando por essa decisão? É triste reconhecer essa realidade, mas é exatamente por isso que a luta precisa continuar. Cada dia de atraso representa aposentados que morrem sem receber o que tinham direito. Representa famílias que passam dificuldades financeiras desnecessárias. A demora na decisão do Supremo Tribunal Federal é incompreensível quando se trata de direitos fundamentais de pessoas idosas. Muitos dos que contribuíram a vida inteira para a Previdência Social estão na faixa dos 70, 80 anos ou mais. Cada mês de atraso significa menos tempo para usufruir do benefício correto. Não se trata de prejudicar ninguém ou atropelar direitos alheios. Trata-se simplesmente de garantir que as contribuições previdenciárias obrigatórias que foram para os cofres do INSS sejam consideradas no cálculo do benefício. É o mínimo que se pode esperar de um sistema previdenciário justo. Existem mais de 20 tipos diferentes de revisões de aposentadoria que não dependem da decisão do Supremo Tribunal Federal. Milhares de aposentados já estão recebendo aumentos em seus benefícios através dessas outras revisões. A revisão da vida toda é importante, mas não é a única possibilidade de melhoria da renda dos aposentados. Entre essas outras revisões estão a revisão do artigo 29 da Lei 8.200 e 13 de 1991, a revisão do buraco negro, a revisão do buraco verde, a revisão do teto e várias outras que podem beneficiar diferentes perfis de segurados. O momento é de manter a vigilância e continuar acompanhando os processos. Seja na via judicial, seja na via legislativa, as oportunidades estão abertas e os sinais são encorajadores. Desistir agora seria um erro grave, que poderia custar caro aos aposentados brasileiros. A participação popular também é fundamental nesse processo. A ideia legislativa no Senado Federal precisa de apoio da sociedade para avançar. Quanto mais pessoas souberem sobre a revisão da vida toda e apoiarem as propostas legislativas, maior será a pressão para que o Congresso Nacional aprove as mudanças necessárias. É importante esclarecer também que a revisão da vida toda não é um benefício novo ou uma mudança na legislação previdenciária. É simplesmente a aplicação correta da lei que já existe. O artigo 3º da Lei 9.876 estabelece que devem ser consideradas todas as contribuições do segurado, mas, na prática, isso não vem acontecendo. A meta deve ser clara: garantir que os aposentados recebam reajuste imediato em seus benefícios, e também os valores atrasados correspondentes ao período em que deveriam ter recebido o benefício correto. Só quando isso acontecer, quando o dinheiro efetivamente cair na conta dos aposentados, é que poderemos dizer que a revisão da vida toda realmente acabou. Até lá, a luta continua, os processos continuam tramitando e as esperanças permanecem vivas. Quem espalha que acabou está prestando um desserviço aos aposentados brasileiros e pode estar comprometendo direitos que levaram décadas para serem construídos. A revisão da vida toda representa muito mais do que um simples reajuste nos benefícios. Representa o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho e contribuição. Representa justiça para milhões de brasileiros que construíram este país e merecem uma aposentadoria digna. Por isso, a luta continua e continuará até que a justiça seja feita.